Você. Isso, você mesmo. Você dá muita risada? Tem o riso frouxo? E a risada faz... Um humor incomum? Se sim, então cuidado, hein? Se exagerar muito, você pode acabar morrendo de rir. E todo mundo já deve ter escutado isso, mas sempre achou que era só uma expressão. Morrer de rir. Mas fique sabendo que isso é possível. Estou falando de hilaridade fatal. Então, sim, é possível morrer de tanto dar risada. E se você pesquisar hilaridade fatal no Google, você vai ver que a causa da morte é ter uma parada cardíaca ou uma asfixia depois de um longo tempo rindo. Mas calma, rir ainda faz bem para a saúde. Afinal, por mais que seja possível morrer de tanto dar risada, é extremamente raro. Aí você me pergunta, Pofferts, o quão raro é a hilaridade fatal? Bom, historicamente falando, até o momento que eu faço esse vídeo, só existem registros de menos de 10 casos em toda a história. E o primeiro caso registrado de alguém que foi vítima da hilaridade fatal foi no século 3 a.C. Faz tempo, hein? E como são tão poucos casos, por que não ver o que aconteceu em cada um deles, né? Qual foi o motivo de tanta graça que fizeram essas pessoas morrerem de rir? E esses casos são divididos em duas categorias: mortes históricas e mortes modernas, sendo as históricas tão antigas que os seus registros não são tão detalhados. Já as modernas possuem mais detalhes do que aconteceu em cada morte. Então, antes de continuar, peço que já deixem seu like, porque ajuda muito o meu canal. E é só isso mesmo, bora lá. Bom, como eu disse, o primeiro caso registrado de hilaridade fatal foi no século 3 a.C. E o responsável por ter morrido de forma tão... hilária? É brincadeira, hein? Bom, a primeira pessoa que morreu de rir foi um filósofo grego chamado Crísipo de Solos. E se a gente for pesquisar sobre ele, podemos ver que ele foi um dos maiores expoentes do estoicismo. Ele foi tão influente que conseguiu alcançar uma reputação comparável ao de Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo. Então, vendo isso, a gente pensa: porra, o que será que fez uma pessoa que possui um grande saber rir o suficiente para chegar a morrer? E bom, vendo a causa da morte dele, vemos que até os grandes sábios padecem a comédia. Porque no registro histórico popular diz que ele morreu de rir depois de embebedar um burro que ele tinha com vinho e ver esse mesmo burro tentar se alimentar de figos. Sim, foi com isso que de tanto rir, Crísipo de Solos faleceu. Bom, o próximo registro de falecimento por hilaridade fatal é de séculos depois do primeiro. E a vítima foi o espanhol e rei Martim de Aragão, que foi rei das coroas aragonesas e conde de Barcelona. E podemos imaginar que, por ser um rei, ele vivia melhor que muita gente na época. Que, aliás, era uma época lamentável de se viver. Mas, mesmo sendo rei, não dá pra dizer que naquela época a higiene era algo de muita importância. E eu digo tudo isso porque no registro de sua morte diz que em 1410 ele morreu depois de um riso incontrolável combinado com uma indigestão. A indigestão, no caso, foi causada por ele ter comido um ganso inteiro e o riso por um bobo da corte. E aí você pode estar falando: pô, então ele morreu de indigestão. Não, porque apenas ter indigestão não mata ninguém, a não ser que esteja combinado com algum tipo de atividade física. E como vimos que ele estava rindo bastante, acho que foi a atividade física suficiente para ele morrer. Então, já sabe, né? Se tá com indigestão, não vá rir demais, senão você vai morrer.
O próximo falecido foi em 1660. O aristocrata, escritor e tradutor escocês Thomas Urquhart foi mais uma vítima da hilaridade fatal. E no registro diz que ele morreu de hilaridade fatal depois de saber que Carlos II subiu ao trono da Grã-Bretanha. Sim, não podemos julgar ele por isso. Ele deve ter tido um bom motivo para ter achado isso tão engraçado. Mas teria sido mais cômico se não fosse trágico. Agora, outro que foi vítima da hilaridade fatal foi um fazendeiro chamado Wesley Pearson, que em 1893 estava em um jantar com amigos que provavelmente tinha muita bebida. E o registro diz que ao tentar divertir seus convidados, ele começou a rir da própria piada, sendo incapaz de parar. E depois de um longo tempo, morreu de exaustão. Pois é a verdadeira piada mortal. Bom, as próximas vítimas entram na categoria das mortes modernas. E sobre essas, como chegam a ser mais recentes, possuem mais informações e detalhes do que aconteceu em cada uma delas. Então, a próxima vítima foi em 1975. O inglês Alex Mitchell morreu enquanto assistiu o episódio de The Goodies, que é uma série de comédia britânica. Após 25 minutos de riso incontrolável, ele caiu no sofá e morreu de insuficiência cardíaca. Eu nunca tinha ouvido falar dessa série, mas vendo esse caso, espera-se que ela seja realmente engraçada. Bom, posteriormente sua viúva esposa enviou uma carta agradecendo The Goodies por fazer tão agradáveis os últimos momentos de vida de seu falecido marido. Agora, em 1989, Ole Bentzen, um audiologista dinamarquês, morreu de hilaridade fatal, também assistindo a uma comédia. Dessa vez era um filme que se chama Um Peixe Chamado Wanda. E no registro diz que os batimentos cardíacos de Ole chegaram a 250 até 500 por minuto, antes dele sucumbir a uma parada cardíaca. Porra! Para isso fazer sentido, eu espero realmente que esse filme também seja engraçado. E agora você já sabe, né? Cuidado quando for assistir uma comédia. Você pode morrer. E agora, o último e mais recente caso registrado até o momento desse vídeo foi em 2003. O vendedor de sorvetes tailandês Danone Saen morreu rindo enquanto estava dormindo. Sua esposa não conseguiu acordá-lo e depois de uns 2 minutos rindo, ele perdeu a respiração e morreu por asfixia. Olha, provavelmente era um sonho muito bom, mas também trágico. E é isso. Eu acredito que existiram mais casos de pessoas que foram vítimas da hilaridade fatal, porque existem tantas pessoas espalhadas pelo planeta e tanta coisa que acontece pelo mundo que eu não duvido que alguém em Xique na Bahia tenha morrido de rir e ninguém jamais soube. Porém, não tenham medo de rir. No fim das contas, faz bem. E por mais que esses casos existam, só comprovam que a hilaridade fatal é extremamente rara. Mas não impossível. Se você ainda não deixou seu like, peço que me ajude com isso. Muito obrigado por assistirem até aqui e não assistam o primeiro vídeo desse canal.